né? Ele pega o edital, destrincha o edital e faz um curso com base nesse edital. E o curso do Estratégia tem um PDF contendo doutrina, jurisprudência e legislação, o que é essencial para um concurso da área jurídica, né? Então, o Estratégia me ajudou nesse sentido, porque eu não gosto muito de assistir videoaula, né? E nem todos os cursos têm. Aliás, a maioria não tem, a maioria é tudo videoaula. E o Estratégia me deu essa possibilidade de seguir o meu jeito, de ler, né? Eu gosto de ler. Então, eu posso ler o material e me informar, e tem um resuminho no final ainda, para quando eu quiser retornar mais para. Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hora do cafezinho e, claro, hora de jurisprudência. Vamos conversar hoje sobre o informativo 862 do STJ. É um informativo relativamente curto para os parâmetros do STJ. Isso ficou mistura de STF com STJ. STJ são apenas 11 decisões, mas várias delas com alta probabilidade de cair em concurso, várias decisões bastante importantes nesse informativo. Então, sem mais demora, vamos para cima dele, vamos revisar o que esse informativo vai adicionar na nossa caminhada concursística. Simbora! Que a questão é muito simples. Quando nós envolvermos PASEP em especial aqui, e os saques referentes ao PASEP, às vezes há uma discussão sobre a possibilidade de ter havido um saque indevido, de o valor não estar sendo entregue ao destinatário correto. Nessas questões que envolvem a discussão sobre o saque possivelmente feito por terceiro, não autorizado, ou o depósito irregular em conta de terceiros, na verdade, aqui a discussão é sobre se quem deveria receber esse valor realmente recebeu. A distribuição do ônus da prova agora é estabelecida pelo STJ. E aqui é simples. Há 3 formas de pagar o PASEP: crédito em conta, folha de pagamento e saques no caixa. Veja só, nessas 2 primeiras aqui, crédito em conta e folha de pagamento, há um documento. Há um documento que está na mão, está na posse aqui do titular. Ele está na posse aqui do beneficiário do PASEP. Então é ele que tem que apresentar essa documentação, porque é simples para ele, não há prova aqui diabólica, não há nada disso. Ao contrário, a prova negativa, a prova do não depósito, é que seria difícil aqui para o banco. Então, nesse caso, o Banco do Brasil não tem responsabilidade nessas 2 hipóteses de fazer a prova do não pagamento, ou seja, a prova do não depósito, a prova negativa de que está faltando aquele dinheiro na conta do titular. Agora, no caso de saque em caixa, aí a situação é diferente. Então, se nas 2 primeiras hipóteses o não pagamento deve ser comprovado pelo cliente, né? Pelo cliente, basta aqui ele juntar os seus extratos para mostrar que não houve pagamento no período. Agora, no caso de saque de caixa, aí não. Aí cabe ao banco fazer essa comprovação. Então, essa divisão deve ficar bem clara na nossa cabeça, porque é simples de cobrar mesmo em primeira fase. Questão bastante interessante que envolve aqui a propositura de ação coletiva e do beneficiário eventual dessa sentença, com relação aqui ao servidor público que venha a falecer antes ou no curso da demanda. Vejam só, imagine que essa é a vida do servidor e aqui ocorre a ação coletiva. Se a morte do servidor acontece aqui, ó, o servidor era beneficiário, poderia ser atingido por essa sentença na ação coletiva e, portanto, seus herdeiros poderão ser beneficiados daquela sentença que, na época, tinha o beneficiário, o servidor falecido, como um dos possíveis beneficiários. Agora, se a morte do servidor acontece antes da ação coletiva, veja só, antes, depois. Se a morte do servidor acontece antes, a morte encerra o vínculo. Então, os herdeiros, nesse caso, não são beneficiários. Por quê? Porque, nesse caso, salvo se houver
expressa disposição no título, contemplando os herdeiros, nesse caso, a morte extingue a pessoa natural e, portanto, rompe os vínculos associativos e funcionais. Rompe o vínculo funcional do servidor falecido, que não é mais servidor, agora é falecido, e, portanto, rompe o vínculo associativo que ele tinha com a associação. Não beneficia daquela ação coletiva. Então, cuidado com isso. Se a morte do servidor acontece antes da propositura da ação coletiva, ele não é beneficiário e, portanto, seus herdeiros também não são beneficiários. Uma questão interessante é relativa aqui ao direito previdenciário envolve aposentadoria especial para o contribuinte individual. O INSS diz o seguinte: olha, o contribuinte individual após 95, isso quem diz é o INSS, tá? O INSS diz: o contribuinte individual não tem mais direito à declaração de tempo especial por atividade prestada, por exemplo, em situação de periculosidade. Por quê? Porque na verdade, hoje para você comprovar a periculosidade, para você comprovar, a situação de trabalho penoso, você tem de ter um formulário emitido por uma empresa. Ora, o autônomo não trabalha em empresa, o autônomo não tem nada que que ligue ele a uma pessoa jurídica que vai emitir esse formulário. Se o autônomo não tem esse formulário disponível, segundo o INSS, ele não teria mais direito à aposentadoria especial. O STJ não concorda com essa tese, diz que o contribuinte individual não cooperado tem direito sim ao reconhecimento do tempo em atividade especial exercida mesmo após a Lei 9.032 de 95. Desde que ele comprove a exposição a um agente nocivo, ele vai poder sim fazer direito ao tempo aqui especial. Ele tem de comprovar a exposição. Mas, Jean, como é que ele vai comprovar se não for mediante esse formulário emitido por uma empresa? Ora, por outros meios, por perícias, por outros documentos, por um laudo, ele vai comprovar por outros modos. Segundo o STJ, a lei nunca excluiu o contribuinte individual do seu âmbito, então a interpretação judicial não pode ser pela exclusão. A lei simplesmente não trouxe o contribuinte individual como um dos beneficiários explícitos, mas pela não exclusão, segundo o STJ, nós não poderíamos fazer uma interpretação tão desfavorável aqui a uma atividade laboral que acaba sendo ignorada pela legislação. Então, segundo o STJ, a legislação não excluiu, ela apenas não tratou aqui especificamente do contribuinte individual, que tem sim direito à aposentadoria especial, portanto, a tese do INSS não colou. Tem direito à aposentadoria especial desde que comprove por outros meios a exposição aos agentes nocivos, tá? Então não pode aqui ficar com uma carta branca para simplesmente requerer o benefício sem comprovação. O que acontece é que ele não vai precisar apresentar aquele formulário emitido por empresa, é uma situação especial aqui do contribuinte individual não cooperado, decisão importante aqui, claro, para as carreiras em que direito previdenciário aparece em prova.
Decisãozinha aqui vai despencar em prova, isso aqui não vai cair, isso aqui vai despencar em prova. Por quê? Segundo o STJ, o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança não se aplica aos mandados de segurança quando nós tivermos uma obrigação tributária de trato sucessivo. Porque o que acontece? Aqui o prazo decadencial ele se refere a uma situação que acontece e se extingue, né? É um ato único singular. Mas há situações que se protraem no tempo. Há as obrigações de trato sucessivo que ocorrem a cada novo período. A cada nova exação, há um novo ato. Portanto, tratando-se de relações de trato sucessivo, elas ocorrendo em cada novo período, elas se renovam periodicamente, a cada fato gerador daquela exação tributária. Então, se a cada fato gerador há a renovação daquele crédito, há na prática, ou daquela exação fiscal, há a renovação daquele ato lesivo. Então, portanto, nós temos uma situação em que há um receio permanente de lesão a direito. E por isso, diante da ameaça contínua de lesão, nós não temos a aplicação do prazo decadencial. Essa decisão vai despencar em prova. Alô para essa questão em direito processual civil, alô para essa questão em direito administrativo. O mandado de segurança, ele não encara decadência nas questões de trato sucessivo, né? O prazo do artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança não se aplica a esses casos aqui, tá? Isso aqui, gente, eu vou colocar uma estrelinha, vou colocar um ponto de exclamação, vou escrever em cima importante, porque vai cair em prova. Alô magistratura, obviamente alô procuradorias, isso aqui é muito importante. Faça um destaque aí no seu material, anote essa decisão como importante no seu caderninho, memorize ela, leia o inteiro teor, vá para a prova com ela na sua cachola, porque ela vai aparecer em prova. O Código de Processo Civil, na sua redação original, de maneira muito coerente, dizia o seguinte: se você quer fazer uso do feriado local para fins de prorrogar o prazo recursal, já que inventaram a história dos dias úteis para propositura para contagem de prazos processuais em geral e, portanto, para apresentação dos recursos na nossa sistemática processual civil, cabe ao advogado da parte, né, que se formou, fez direito, passou na OAB, continua estudando, aquela coisa toda, ganhando honorários. Cabe ao advogado comprovar o feriado local. Mas aí nós tivemos uma alteração da legislação em 2024 que agora impõe esse ônus ao judiciário. Diz, juiz, é você que tem que indicar para a parte se ela perdeu, se por acaso ela esqueceu de comprovar, pega pela mão o advogado e atravessa a rua com ele, por favor, tá? Então impõe-se ao sistema público de justiça o dever de dizer para o advogado, por favor, tem como comprovar aqui o feriado local? E se isso já tiver no processo ainda, o judiciário tem que ficar caçando no processo, e aí tem que deixar para lá, ignora. Então, segundo o STJ agora, não bastasse essa alteração ocorrida em 2024, que na prática impôs ao judiciário o ônus de ficar comprovando, ou pelo menos de ficar verificando o feriado local e apresentando aqui a oportunidade para que a parte comprove, essa alteração se aplica para o passado, tá? Então, a lei, essa alteração do artigo 1003 aqui do CPC, no seu parágrafo 6º, aplica-se também aos recursos interpostos antes da sua entrada em vigor, permitindo, ou, sejamos sinceros, obrigando que o juiz determine a comprovação da posterior suspensão do expediente forense aqui por feriado, tá? Então, nesse caso aqui, é obrigatória a atuação do judiciário mesmo para os processos promovidos antes da legislação, a aplicação aqui pelo STJ de maneira bastante ampla aqui, havendo aqui os efeitos para o passado dos recursos anteriores à legislação, tá? Então, o vício formal aqui pode ser sempre corrigido até o julgamento aqui, nesse caso aqui de agravo interno, fechou?
Outra decisão muito importante que vai com certeza aparecer em prova aqui refere-se à realização de protestos e à necessidade de comunicação às autoridades. Nós sabemos que o direito à reunião é garantia constitucional, mas esse direito à reunião ele encontra algumas, vamos dizer assim, não limitações, mas algumas condições. Uma delas é a comunicação prévia às autoridades de que acontecerá um protesto. Em especial, quando esse protesto envolver o bloqueio de vias de acesso, né, estradas de rodagem, obviamente que isso torna a situação ainda mais complexa. E segundo o STJ, a utilização, por exemplo, de fogo, tá, com bloqueio de rua e utilização de fogo, gera um abuso do direito de reunião e de protesto, especialmente quando não havia comunicação prévia às autoridades do local em que aconteceria essa manifestação. Então, segundo o STJ, a realização de protestos sem a comunicação prévia às autoridades, em especial com bloqueio das vias de acesso, configura dano moral in re ipsa, ou seja, dano moral independentemente da prova, tá? Não precisa comprovar aqui que há uma lesão específica. O STJ fala que o direito de reunião não só não é absoluto, mas deve respeitar os direitos fundamentais de terceiros e a ordem pública. Portanto, essa utilização de material inflamável e toda essas circunstâncias que envolveram esse específico protesto, mas que podem ser externalizadas para outros casos semelhantes, vão configurar abuso de direito. E esse dano moral aqui, coletivo, se presume pela ofensa aos valores fundamentais, aos direitos sociais fundamentais, tá? Então há uma presunção de ofensa a valores fundamentais sociais e por isso dano moral in re ipsa, tá? E não precisa comprovação aqui do dano moral específico. Cuidado com os vários aspectos dessa decisão, comunicação prévia às autoridades, no caso, direito de reunião, possibilidade de reconhecimento de abuso de direito no bloqueio de vias e utilização de fogo e outros mecanismos aqui questionáveis de protesto e o fato de o dano moral ser in re ipsa. Isso aqui vai aparecer em prova, não há nenhuma dúvida disso. Por favor, marque essa decisão como uma das decisões mais importantes para você em direito administrativo e em direito constitucional, tá? Já que envolve aqui, apesar do STJ não ter muitas decisões em direito constitucional, aqui nós envolvemos o direito de reunião. Alô, para essa decisão vai aparecer em prova. E em relação a direito civil, estamos dentro da matéria de direito civil, estamos falando aqui da ausência de senha, quando, por exemplo, os herdeiros não têm a senha, e aí eles precisam usar aqui o judiciário para acessar os bens digitais do falecido. Veja, o falecido aqui deixou bens digitais, tá? É possível que os herdeiros instaurem um incidente processual paralelo ao inventário, mas eles precisam instaurar esse incidente paralelo ao inventário para identificar, classificar e avaliar o conteúdo desses bens digitais. Então o que acontece é o seguinte, os herdeiros eles não podem diretamente buscar junto aos provedores o acesso a esses bens digitais. Não podem buscar junto aí ao banco diretamente, por exemplo, o acesso aos bens digitais. Devem instaurar um incidente paralelo ao inventário. Não se trata de questão da autoindagação, mas deve ser por meio do judiciário, tá? Para quê? Por que o judiciário tem que se meter nessa parada? Porque o judiciário tem de avaliar aqui e preservar os direitos da personalidade do falecido e de eventuais terceiros. Então não pode aqui o interessado, no caso o herdeiro, buscar diretamente o acesso a esses dados, tá? Então, o direito à herança abrange sim o patrimônio digital, mas o juiz deve zelar pela compatibilização desse patrimônio digital com o direito à intimidade, e por isso que o acesso deve ser aqui junto ao inventário, mediante aqui um apensado processual, ou seja, nesse caso aqui um incidente, que é hoje, né, nós não temos o apensamento físico, mas sim o apensamento digital. O processo ele vai estar lá rodando, vai ter um número do processo, e dentro desse número do processo nós teremos ali um apenso, que é um apenso
digital, mas é aqui um dependente. E por isso que, diante da ausência aqui de previsão legal específica, é possível sim a sucessão de bens digitais, mas mediante aqui o auxílio do judiciário para garantir a compatibilização com os direitos da personalidade. Alô, para essa questão bastante importante, vai aparecer em provas da magistratura, da Defensoria Pública, do Ministério Público, porque envolve direito sucessório. Bem legal essa decisão, vai aparecer em prova. Segundo o STJ, a cobrança aqui da derrumagem, alô para esse termo, derrumagem, né? Aquela previsão nos contratos marítimos de atraso na entrega dos containers. Segundo o STJ, essa previsão ela tem natureza de indenização, tem natureza de cláusula penal. Mas justamente por ter natureza de cláusula penal, gente, autoriza o judiciário que ele faça a revisão do valor. Então não dá para você colocar lá um valor da derrumagem do atraso na entrega do container, que ultrapassa muito o valor do container, tá? Porque isso geraria aqui um problema com relação à função social do contrato. É por isso que deve-se limitar o enriquecimento sem causa. Imagina que nós temos um container lá que vale R$ 500.000. E aí, há essa cláusula prevista de derrumagem de entrega de 1 milhão. Aí o judiciário vai dizer o seguinte: peraí, você tem de demonstrar que houve um dano material adicional. Por exemplo, a não entrega desse container na data gerou prejuízo com outro contrato de terceiro com uma multa na entrega subsequente que elevou esse valor aqui do próprio container, sendo que o problema agora é maior do que a própria entrega da mercadoria. Se for comprovado danos materiais adicionais, sem problema nenhum, aí você mantém essa derrumagem, você mantém a cláusula penal sobre aqui a sobreestadia, né? A estadia a mais o atraso na entrega do container. Agora, se não houver isso, o judiciário pode sim limitar ao valor do container. Ou seja, limitação ao valor da própria coisa, para evitar, mais uma vez, enriquecimento sem causa. Então é possível que a derrumagem seja cobrada é, é, de maneira indenizatória, é uma fixação indenizatória prévia, então trata-se de cláusula penal, mas justamente por isso nós temos a autorização no Código Civil para que o juiz faça análise desse valor da derrumagem e reduza o valor quando se mostrar excessivo. É uma decisão bem específica, envolve aqui contratos marítimos, mas por envolver terminologia diferenciada, por envolver uma questão de sobreestadia em prazo na entrega de containers, por envolver todas essas questões que acabam sendo, vamos dizer assim, um tanto diferenciadas, essa decisão pode aparecer em prova justamente para pegar o candidato que não está tão preparado, que não acompanha aqui os informativos conosco no Estratégia. Mas quem está aqui conosco vai acertar, vai lembrar que os danos materiais devem ser limitados ao valor do container, salvo se comprovado o valor dano material adicional. Decisão que envolve aqui o nosso crime de estupro e, em especial aqui, a questão da satisfação da lascívia e da necessidade de você comprovar o elemento subjetivo do tipo para fins de fixação da responsabilidade penal, para fins de na configuração do delito, tá?
O STJ ressalta aqui que o crime de estupro não tem elemento subjetivo do tipo específico. O crime de estupro não exige a satisfação da lascívia como seu elemento fixador. Atenção para isso, questão muito interessante, tá? Então, segundo o STJ, nós temos aqui o crime de estupro. O crime de estupro se configura independentemente desse elemento subjetivo específico do tipo de satisfação da lascívia. O que que basta para a configuração do crime? Basta a vontade de constranger. Basta aqui a vontade de submeter a vítima à prática do ato libidinoso. Ou seja, é possível que o ato libidinoso seja aqui um elemento de submissão da vítima, tá? É possível que esse ato de constrangimento para a prática de ato libidinoso tenha a pretensão de envergonhar, por exemplo, tá? Pode ser que a pretensão seja de envergonhar a vítima, de subjugar a vítima. Então, desde que haja aqui essa atuação para constranger a prática do ato libidinoso, o crime está configurado independentemente de satisfação específica de lascívia, tá? O dolo aqui é o dolo de constranger mediante violência a ato libidinoso. O caso de pano de fundo é terrível, por sinal. Era o pai. Tirem as crianças da sala. O caso envolvia o pai levando a filha para um local aqui, uma construção, e introduzindo o dedo nas suas partes íntimas para verificar se ela ainda era virgem. Essa era a desculpa do pai. E nesse caso, o STJ considerou aqui que obviamente tipificava o crime, porque independentemente da pretensão de satisfazer a lascívia, mais uma vez, meus amigos, não é uma questão de elemento subjetivo do tipo, mas sim de submissão da vítima à prática de ato libidinoso, mesmo que a vontade seja, por exemplo, de verificar se a vítima ainda é virgem. Decisão bastante interessante que envolve aqui a configuração do crime à redução à condição análoga de escravo. Segundo o STJ, para a configuração desse crime, não há necessidade de restrição da liberdade de locomoção. Cuidado, olha só, é suficiente a submissão do trabalhador a condições degradantes de trabalho, tá? Então, independentemente da restrição da liberdade de locomoção, a restrição da liberdade pode acontecer ou não. Basta para a configuração do crime a submissão do trabalhador a condições degradantes, condições terríveis de trabalho que no inteiro teor são demonstradas aqui. Olha só, nesse caso aqui, o banho era improvisado num banheiro com um pedaço de plástico. A comida era feita ali num fogão no chão. A água ficava num caminhão pipa enferrujado, estacionado aqui no sol. Os caras tomavam água quente, água consumida sem nenhum tipo de tratamento, ausência de instalações sanitárias adequadas. Dormiam parte num ônibus velho, parte num desses, vamos dizer assim, abrigos de plástico preto. Então, assim, era uma situação absolutamente terrível, conforme documentada pelo Ministério do Trabalho. Diante dessa circunstância, o STJ reconhece o caráter de crime plurissubsistente, ou seja, para configurar o crime, basta uma das formas previstas na legislação. Basta a submissão a trabalhos forçados, ou a jornada exaustiva, ou a sujeição a condições degradantes de trabalho, ou, mais uma vez, ou restrição da liberdade de locomoção. Segundo o próprio STF, por sinal, nós sabemos que hoje
A escravidão moderna, como diz o STJ, alô para esse termo. A escravidão moderna é muito mais sutil. Por isso que o cerceamento de liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente constrangimentos físicos. Então, alô para essa questão, por favor. Isso aqui vai aparecer em prova, decisão fundamental aqui, tá? Ressaltando essa desnecessidade de que haja a restrição da liberdade para que haja a configuração do crime de redução à condição análoga de escravo. Mais uma vez, a escravidão moderna é mais sutil, tá? Segundo o próprio STF. Então basta a ocorrência de qualquer das hipóteses. Trata-se de tipo misto alternativo. Isso aqui vai aparecer em prova do Ministério Público, isso aqui vai aparecer em prova da magistratura, isso aqui vai aparecer em prova da Defensoria Pública. Alô para essa decisão. Segundo o STJ, o boletim de ocorrência, mesmo eletrônico, ele é suficiente para garantir que haja a pretensão de manifestação. No caso aqui, configura manifestação inequívoca para fins de representação da vítima no crime de estelionato, tá? Então, segundo o STJ, o boletim de ocorrência registrado dentro do prazo decadencial é suficiente para configurar a representação exigida aqui para deflagração do processo, no caso de penal pública condicionada à representação, em especial aqui o estelionato. Segundo o STJ, a representação é uma manifestação inequívoca de vontade, e o boletim de ocorrência eletrônico demonstra claramente que há essa manifestação. Não se exige aqui qualquer formalismo, basta a declaração de vontade clara dentro do prazo decadencial. O que acontece aqui? Desde que haja respeito ao prazo de 6 meses, nós temos representação válida e o processo deve continuar. Portanto, não é necessário que a vítima vá até a delegacia para registrar o seu boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, mesmo eletrônico, é suficiente para configurar aqui a representação e, portanto, deflagrar a persecução penal nos crimes de ação pública condicionada. Em especial, aqui estamos tratando do caso do estelionato, que é hoje o que mais dá problema diante da sua, vamos dizer assim, difusão no nosso dia a dia judicial, da área penal, e diante da necessidade de representação com as alterações legislativas promovidas recentemente. Atenção para essa questão, vai aparecer em prova com certeza. Meus amigos e minhas amigas, uma vez mais, me desculpe aqui pela demora, pelas intercorrências na gravação. Uma pessoa aqui muito nervosa, eu acho que querendo dormir, e o pai dela ficava aqui tagarelando. Espero que não tenha prejudicado demasiadamente os seus estudos aqui de jurisprudência. Muito obrigado pela paciência, pela compreensão. Tamo junto. Como eu falei, várias decisões importantes, né? Essa decisão do boletim de ocorrência eletrônico no estelionato é decisão que vai cair. É decisão que vai cair em prova de primeira fase, exatamente. A questão aqui da redução condicional de escravo, decisão muito importante. A questão do estupro, né? Não tem nem como não cair em prova do Ministério Público, Magistratura e Defensoria Pública. A questão da derrumagem, cláusula penal, é importante, eu havia comentado, né? Ponto diferente aqui, o inventário. Direito digital, isso aqui vai aparecer em prova de direito civil e, eventualmente, até em provas de direito digital, na parte de humanística. A questão do protesto do dano moral coletivo, e respondendo à questão aqui da Cris, é possível que seja configurado o abuso, mesmo que haja aqui a informação, tá? Mesmo que a reunião seja comunicada e realizada sem que haja aqui uma
vamos dizer assim, um conflito com outra reunião, aqui tem a questão da segurança, tá? E coloca o risco em segurança. Quando você comenta aqui, Cris, no chat, que e não colocasse em risco a segurança, mas a utilização de fogo e tal, coloca em risco a segurança. Se houver apenas o fechamento de ruas, isso é debatível se essa é uma tática, vamos dizer assim, aceitável de protesto, tá? Mas em geral, aqui você vai olhar para as condições faticamente. Fechou? Então, decisão importante, informativo, relevante. Galera, muito obrigado mais uma vez pela presença e pela paciência. Um grande abraço a todos. Nos vemos amanhã para discutir o STF e a jurisprudência do nosso informativo da Suprema Corte na manhã de amanhã. Fechou? Um grande abraço a todos e até a próxima.